Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy 1x. Para se cadastrar é muito fácil. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Baixem o 1xBet, façam um depósito inserindo o nosso cupom Godoy 1x para você resgatar bônus em dobro. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Aproveite a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e Cruzeiro, além de Novo Horizontino e Corinthians, tudo na 1xBet. Primeiro, galera, vocês estão vendo aqui, né, um cenário diferente, tal. O que acontece é o seguinte, a região aqui do Rio de Janeiro está sem luz. Então, para não ter nenhum atraso e a gente não ficar devendo nenhuma análise, a gente tentou fazer aqui algum ajuste para ter uma luminosidade. De qualquer forma, já peço desculpas aí se qualquer mudança aí que esteja te importunando, beleza? Bom, galera, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo nesse amistoso contra o Philadelphia Union. O Flamengo venceu por 2-0 e tivemos ali a estreia do De La Cruz. Vamos contar um pouquinho sobre, quem sabe, este será um novo Coringa do Flamengo. Um novo Coringa do Tite. Vamos entender um pouquinho da sua função, de como ele estreou, onde ele jogou ali. Inclusive fez uma estreia muito participativa e de muita personalidade. O Tite utilizou dois times completamente diferentes, bem distintos, né? Ele acabou fazendo todas as alterações, inclusive o goleiro, né? O Baroni acabou entrando ali no finalzinho do segundo tempo, mas o time no início teve uma certa dificuldade lá atrás, pela marcação inclusive do Philadelphia, né? O Flamengo começa ali com o Varela na lateral direita, a zaga com Davi Luiz e Léo Pereira e o garoto Carbone, ele que é defensor, zagueiro, né, na base, atuando ali como lateral esquerdo. O meio de campo tendo ali o Alan e o Gerson. E o Flamengo teve muita dificuldade, passou bastante ali pelo Carbone, né, não estava conseguindo, o Rossi tentava inverter, e aí o início nervoso, né, natural. Nem lateral esquerdo de função ele é, né, e aí tava tendo algumas dificuldades, não conseguia dominar a bola, enfim, aí aquela bola de neve vai crescendo. Mas depois ele conseguiu se ajustar, conseguiu fazer a partida, jogou normalmente e teve naturalidade nos movimentos. Mas no início o Flamengo teve uma certa dificuldade, muito também por essa marcação do Philadelphia, como a gente vê, concentrava muitos jogadores no meio e com isso fazia com que o Flamengo tinha que jogar pelos cantos, não dava tanta velocidade assim. Até que conseguia uma jogada ou outra, tentar buscar, o Gerson caiu também um pouquinho mais pelo lado, para auxiliar o garoto pelo lado esquerdo, e o gol do Flamengo, né, que é de pênalti do Pedro, mas a origem da jogada passa inclusive pelo garoto, que dá esse passe mais à frente para o Everton Cebolinha e aquilo, né, o Everton Cebolinha com muita velocidade, o goleirão ali saiu todo em cima dele, pênalti, o Pedro marcou. A partir dali, o Flamengo já fechou um pouco mais, né, o seu espaço, já tentava marcar um pouco mais no seu campo. Aqui a gente vê mais ou menos como era a ideia transformando em alguns momentos ali num 4-4-2, com o Matheus Gonçalves e o Pedro mais à frente. Mesma ideia que acontece com a Arrascaeta e Pedro. Como no segundo tempo aparece Arrascaeta e Gabigol. O Tite utiliza o meia, né, para trabalhar junto com o atacante, e aí forma a linha com quatro jogadores, né? Era ali na ocasião o Everton Cebolinha, o Gerson, o Alan, o Luiz Araújo, e a linha com 4 jogadores, o Flamengo esperando ali um pouquinho mais. Agora é aquilo. Individualmente, o Everton Cebolinha está muito à frente, inclusive, dos seus companheiros. Alguns têm se destacado mais do que outros, a grande maioria na média, um mais abaixo do que o outro, tal. Mas o Everton Cebolinha, cara, mais uma vez, ele havia protagonizado um lance individual, uma jogada fazendo, né, enfeitando ali no domínio de letra, indo para cima de 2 marcadores, buscando o canto do goleiro, e minutos depois, o Gerson também fez muito bom jogo, consegue recuperar a bola, e eles foram ali, tabelando. Gerson, Everton Cebolinha, Gerson avança, encontra o Cebolinha que vinha por trás e aí ele dá uma belíssima finalização, colocando ali 2-0 para o Flamengo. Um time no primeiro tempo, a gente viu o contraste, né, com o do segundo, mais vertical, mais buscando acelerar mais, tendo algumas dificuldades até sobre controle, mas tendo o Everton Cebolinha como esse expoente do jogo. No segundo tempo, o Tite promove as mudanças, e aí muda todo mundo, né? Um time completamente diferente. E aí temos ali a estreia do De La Cruz. E tem bastante coisa pra gente falar sobre essa estreia do De La Cruz, que entra fazendo um lado direito, a princípio no lugar do Luiz Araújo como posição, mas na função longe disso.
era um falso ponta. Um falso ponta que caía bastante por dentro e aí começa a exigir ultrapassagem do lateral. Aquilo que não precisava tanto no primeiro tempo, com ali a dupla, né? Digamos assim, Luiz Araújo e o Varela. Varela era um lateral de muito mais de sustentação e o Luiz Araújo tendo esse corredor, explorando, bem aberto. Com a entrada do De La Cruz, não estava sendo tanto assim um ponta, estava caindo com meia, sim, pelo lado direito, mas tendo muito espaço para flutuar, o Wesley precisava ser espetado. E aí a gente vai ver ao longo aqui dos movimentos que eu trago aqui para vocês, dessas imagens, como foi ali. Então, De La Cruz aberto ali pelo lado direito. Naturalmente, no momento defensivo, né, fica bem claro, inclusive, nessa imagem. Vamos lá, 4-4-2, e aí começa da direita para a esquerda, De La Cruz, Pulgar, Vitor Hugo, Bruno Henrique, bem aberto lá pelo lado esquerdo, vamos falar rapidamente depois do Bruno Henrique, e aí mais à frente ali o Arrascaeta, né, fazendo ali a dupla com o Gabigol, mas o conceito é praticamente o mesmo, né, e aí a gente vê o De La Cruz, ó, bem por dentro no momento de posse de bola, ele tendo essa liberdade, e aí já precisa do Wesley, porque senão não vai ter ninguém, né, então o intuito é um pouco diferente. Esse time, até por característica, entrou o Pulgar, entrou o Arrascaeta, já tem mais o controle, né? Mais a posse, vai passar, obviamente, a impressão de ser um time mais vagaroso, porque é aquilo, time que tem controle, time que tem posse, quando não agride, a primeira impressão é time tá lento, time tá vagaroso. Isso aí é fato, né? Então já houve uma mudança, né? Um time que já tem um tratar da bola diferente, né? Já tem mais o controle ali do controle mais do jogo, né? De tanta verticalidade assim, é de mais troca de passe, e aí ficou claro, e o De La Cruz, em especial ali o De La Cruz, com muita personalidade, com naturalidade, parecia já estar ambientado, acostumado e vai se adaptando bem, né? Porque os primeiros minutos ele ia ali muito bem. E aqui fica bem claro, ó lá, próximo do Arrascaeta, a gente via eles ali trabalhando, tentando buscar esse diálogo, e ele tá aqui, ó, entrou no lugar do Luiz Araújo, mas olha como uma posição e função completamente diferente, né? Olha lá, ele caindo, podendo cair bastante por dentro, o que já exige, obviamente, ó, a participação do Wesley, né? O lateral direito precisa então ocupar aquele espaço, senão o time vai ficar completamente torto. Agora, evidentemente que quando a gente fala sobre construção do jogo, individualidade, De La Cruz muito bem e tal, o Bruno Henrique há de se lamentar. O Tite tem colocado, né, o Bruno Henrique como esse ponta pelo lado esquerdo, inclusive foi o que o próprio Bruno falou, priorizar a sua posição como ponta pelo lado esquerdo. Mas tá complicado, galera. Eu acho que se o Cebolinha tem sido um expoente muito positivo nesses 180 minutos, né, que a gente tem aí do Flamengo, o Bruno Henrique, infelizmente, tecnicamente, porque a gente tá falando tecnicamente, tem sido jogador abaixo. Tem sido jogador abaixo da média. Tecnicamente, não vai conseguindo gerar o jogo e tem uma coincidência. Cebolinha e Bruno Henrique estão aparentemente brigando pelo mesmo espaço, brigando pela mesma posição. O Tite não está mudando, né, a formação. Então eles estão ocupando ali, fazendo a mesma função, buscando a mesma posição. E a diferença está muito grande. De um Cebolinha articulado, buscando um contra um, habilidoso, bem tecnicamente, gerando o jogo. Por um outro lado, um Bruno Henrique engessado, um Bruno Henrique que não está conseguindo, está precisando do campo para correr, porque é o seu forte. Para o modelo que está, não está tendo campo para correr, então tem sido a maior diferença, né? O Everton, Cebolinha e o Bruno Henrique. Eu abro um parênteses, a gente pode vir a debater sobre isso. O Flamengo fará mais, né, tem mais jogo nessa pré-temporada contra o Orlando City e ao longo do Campeonato Estadual também. Tem muitos jogos, né, para você experimentar, para você observar. Eu tenho uma opinião que talvez o Tite possa vir, quando tiver ali o Bruno Henrique, talvez experimentá-lo, sobretudo com o Gabigol, tentar fazer uma alteração ali na formação, né? Você pode tentar botar o Bruno Henrique com o Gabigol, você abre o Everton Cebolinha, porque talvez a preocupação dele seja não ter jogo pelos lados, uma vez que você vai tentar concentrar esses caras um pouco mais por dentro, você não vai ter tanto assim. Utiliza a ultrapassagem do Ayrton Lucas, pode tentar buscar um Arrascaeta flutuando, ou se ele não quiser achar que no momento defensivo, e dá para entender essa prioridade, não vai encaixar tanto assim, você tem ali o Gerson, tentar explorar e confortar ali um pouco para o que o Bruno tenta reagir. A princípio, é o jogador que parece, né? Todos esses jogadores que tá mais longe de buscar uma reação ainda nesse incisinho aí de temporada. Tem muita coisa pela frente, mas tá clara a discrepância, né? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, mais uma vez eu reforço e vamos ver aqui quando a luz vai voltar aqui no Rio de Janeiro. A gente tentou criar aqui para não ficar em branco e não esquecermos de registrarmos essa estreia do De La Cruz, beleza? Deixe seu like, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos e tchau, tchau.